E sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui da STEC, a sua faculdade digital. E falaremos hoje sobre áudio. Vamos ver algumas questões sobre áudio e ver tecnicamente, na prática, alguns softwares importantes para edição, como o Premiere e principalmente o Adobe Audition, o software referência da Adobe para tratamento de áudio. Tem alguns softwares paralelos que você pode trabalhar com a Adobe, estilo Pro Tools, né, que você pode usar o Adobe Audition ou Pro Tools. Tem o Fruity Loops, que é um software para criar loops de música, mas entre Audition e Pro Tools muda mais a questão da empresa. É como se você fosse editar um bitmap, uma foto no Photoshop ou no Corel Photo Paint, fazer um vetor no Illustrator ou no CorelDRAW, editar um vídeo no Premiere ou no Sony Vegas ou no Final Cut, né? O After Effects, para efeito especial, acho que ele não tem um paralelo, assim, que poderia... Enfim, tem o Adobe Animate e tem o Adobe Edge Animate, né? E tem o de animação do Ghibli, lá do estúdio Ghibli, enfim. Porém, antes de começar aqui, eu indico a todos que acessem stecad.com.br para conferir todos os nossos cursos profissionais. Temos cursos presenciais, cursos, né, presenciais, você vai na escola, tem o curso, vai no local específico, né? E cursos online, que você pode fazer via EAD, que também tem uma tutoria especializada. Você vai ter um acompanhamento profissional, um tutor, vai ter um certificado, né? Então você vai tirar um certificado profissional, vai ter um projeto de conclusão de curso que você vai fazer. Todos os cursos bem completos mesmo, inclusive os online. Não são cursos tipo fazer um curso de Photoshop, fazer um curso de Premiere. Nós temos os módulos dos softwares separados, mas temos o curso completo. Por exemplo, curso de design, de criação. Então você vai ser um designer. Você vai ter todas as ferramentas, toda a grade teórica, o software Photoshop, vai trabalhar com design, Illustrator. Então você já vai aprender tudo por um valor acessível, com condição de parcelamento. Vai ter um projeto de conclusão bem legal para o seu currículo, para o seu portfólio, vai ter o certificado, vai ter o tutor. Então acesse stecad.com.br e comece a construir o seu futuro profissional. Eu abri o Adobe Audition aqui, vamos desmistificar, né? Vamos ver que ele é um software bem de boa, assim, ele é bem fácil de trabalhar, ele é mais simples que o Premiere, After Effects, Photoshop, né? Eu tô com a versão CC Creative Cloud 2018, que tem os recursos atuais, né? Então ele vai ficar atual por um bom tempo. E aí a gente vê que quando abre, ele abre diretamente, ele não abre igual o Photoshop que tem alguma tela para você criar projeto e tal, o After também, ele já abre mais direto, ele é bem fácil mesmo de trabalhar. Nós temos uma barra superior aqui, o meu está em espanhol, meu software está em espanhol, né? Meu software está em espanhol aqui, mas por questão de idioma, porque na realidade esse computador que eu estou hoje deu algum problema aqui nos meus softwares, eu tive que rapidamente conseguir algumas versões aleatórias para fazer o vídeo, então não estou com as versões que eu geralmente trabalho, oficiais e definitivas aqui, por isso que está em espanhol. Então, mas eu vou traduzir aqui para vocês. Aqui eu tenho o arquivo, que é o arquivo, que lá no inglês, né, vai estar arquivo, que é o que tem em todos, né, novo, abrir anexo, enfim. Editar, que é onde eu consigo ter algumas ferramentas, fazer algumas edições e tudo mais. Multipista, multitrack, que seria multitrack, para trabalhar com mais de um áudio junto. Clipe, a gente vai ver o que é isso de fazer clips, não clipes, fazer um clipe musical da MTV, não, é outra coisa. Efeitos, onde eu tenho os efeitos que a gente vai aplicar, como aqui no Premiere, eu tenho aqui os effects, que eu escolho o efeito aqui, jogo na trilha e trabalho eles aqui em Effect Control. Então, efeitos. Favoritos, que é a minha aba de favoritos que está aqui, os efeitos que eu vou favoritar, eu posso acessar por aqui, o que tiver aqui está aqui. Vista, que seria o view, para eu ver a visualização do editor multipista, tal, ventana, janela, espaço de trabalho. É workspace, é meu espaço de trabalho, aqui são as janelas que são a window, né? Aqui é o window, workspace, que é, se eu quiser trabalhar com cor, eu venho aqui em color, no Premiere, né? Enfim, aqui também, né? Se eu tiver aqui em espaço de trabalho, tiver com áudio e vídeo junto, sim, a gente consegue ter preview de vídeo, eu vou mostrar aqui. Eu vou ficar com um preset padrão mesmo, tem o de volume, né? E aqui o Yayura, que é o Help, que é o painel de ajuda padrão que tem aqui nos softwares todos, né? Enfim, e aqui o File,
O Photoshop também, ó, tem aqui arquivo. Nossa, isso é a globalização, né? Meu Photoshop está em português, meu Premiere está em inglês e meu Audition está em espanhol, né? E viva a globalização. Enfim, essa é a minha barra superior. Aqui embaixo eu tenho forma de onda, que no inglês vai ser waveform, e multipista, que no inglês vai ser multitrack. Qual que é a diferença? A forma de onda, waveform, é quando eu for trabalhar com um arquivo de áudio só. Multipista, multitrack, é quando eu tenho que ter vários arquivos. Eu vou ter, como aqui, ó, o Premiere ele é multitrack, eu posso vir aqui no project dele, aqui, ó, a gente tem aula, curso de vídeo aqui, e jogar uma música, ó, e ter uma música aqui, outra para cá, outra aqui. Então tenho vários arquivos juntos. Isso a gente vai ver aqui, é o multipista, que é o multitrack, e aqui forma de onda é waveform, quando eu vou trabalhar com um arquivo só. Aqui em arquivos, arquivo é onde eu vou subir os arquivos que eu vou trabalhar. Como que eu faço isso? Ou eu dou um Ctrl O de Open, de abrir, ou aqui arquivo, abrir, Ctrl O. Vou no meu computador, acho o meu arquivo aqui e abro. Ou eu posso dar 2 cliques numa área vazia e vir aqui e abrir também. Ele é meio que o que seria esse project aqui, essa janela project do Premiere, em que a gente pode dar 2 cliques aqui e abrir um arquivo. Só que se eu der um Ctrl O no Premiere, ele vai abrir um projeto e não um arquivo. Para eu abrir um arquivo aqui, eu dou 2 cliques, mas o atalho não seria Ctrl O, seria Ctrl I de importar, ó, File Import. Então eu posso fazer File Import, apertar Ctrl I ou dar 2 cliques. Aqui eu dou o Ctrl O, porque não tem um projeto, eu importo o arquivo em si, né? Enfim, aqui eu tenho o meu editor, que é a janela principal, que eu vou ver meus arquivos, né? Marcar, editar, deletar e tudo mais, né? Aqui, como eu falei, nos favoritos eu posso adicionar os efeitos, né? O que eu uso mais, e aqui vai estar aqui também, favoritos. Aqui embaixo tem o meu Media Browser, que aqui está navegador de mídias, que é onde eu vou navegar no meu computador aqui, ó, unidade, disco C, vou na pastinha, vou puxar meus arquivos aqui também. É uma outra forma de um painel para eu achar as coisas no meu computador. Aqui eu tenho bastidores de efeitos, que é o Effect Rack, E-F-F-E-C-T, Effect, R-A-C-K, Rack, Effect Rack. Né, que é o meu rack de efeitos, minha gaveta de efeitos, né, um rack, né, não hacker, é hack, gaveta, que é onde eu vou aplicar os efeitos nos meus áudios, tudo mais. Aqui eu tenho o meu Historial, que é o meu History, que é o histórico, tudo que eu fizer fica aqui no histórico, bem como no Photoshop eu tenho aqui a janela de histórico também, aqui que tudo que eu faço vai ficar aqui, ó, histórico, todas as ações, peguei uma imagem, mexi no nível, curva, tal, vai ficar aqui na minha janela de histórico, né, para ver tudo que eu fiz. E aqui vídeo eu posso pré-visualizar, fazer uma prévia de um vídeo para colocar depois uma música, um efeito sonoro. Tem uma animação e quero sonorizar, eu posso exibir ela aqui e depois fazer a sonorização. Aqui níveis, levels, é onde eu vou ver os níveis de volume do meu arquivo. Como no Premiere eles ficam aqui, ó, eles ficam na vertical aqui do lado. Eu tenho os 2 canais aqui, ó, bem fininhos. Aqui no Audition eu tenho eles dessa forma, a gente já vai ver na prática. E eu perdi 1 hora de gravação, que eu tentei gravar esse vídeo agora, eu perdi 1 hora de gravação, então eu vou gravar agora de meia em meia hora para aprender a não ser trouxa. Esse software aqui ele dá muito problema. E o meu OBS Studio, esse outro software que eu poderia usar para gravar a tela, não está funcionando, enfim. Então, níveis aqui são os efeitos de volume que eu tenho. Esse Essential Sound, sonido essencial, esse daqui foi colocado recentemente nas versões mais modernas, mais atuais. São coisas essenciais que agilizam o meu processo dentro do Audition, para aplicar efeitos de formas mais específicas e tudo mais, né? Então vamos ver como que funciona essa bagaça toda. Eu vou abrir um arquivo aqui, vou abrir uma música, essa aqui, que eu baixei da minha biblioteca de sons do YouTube. Então você vai lá para a biblioteca de áudio do YouTube no Google e vai vir para cá. Aqui eu tenho algumas músicas, eu posso dar o play para ouvir e eu posso filtrar, por exemplo, o gênero, essa é clássica, esse é ambiente, tem rock, eu posso vir aqui filtrar só por clássicas, ó, clico do lado do efeito que eu quero e vai ficar um filtro aqui, se eu deletar, sai. Eu posso filtrar por clima, se eu quero que as músicas sejam dramáticas, né, enfim, animadas, inspiradoras, né.
E aí eu quero só dramáticas, eu clico aqui, vem tudo que é dramático, porque ele fez um filtrozinho aqui em cima. Eu posso pesquisar por artista, por exemplo, aqui ó, o Jess Gallagher, todas as músicas dele, né? Enfim, por duração aqui, ó, sentido decrescente da maior que tem aqui, uma de 23 segundos, para baixo, ou em crescente, da menor, que é a mais curtinha, de 4 segundos. Essa Dance on the Passion é muito legal, é muito engraçada. E essas são boas para fazer efeitos sonoros, né? E aqui eu filtro por data, quando que elas foram adicionadas. Por que é importante eu saber quando que elas foram adicionadas? De repente eu trabalho muito com biblioteca já de áudio do YouTube, e eu quero ver o que ele tem de novidade, o que ele tem de coisas novas para mim. Então eu filtro para ver quais são as últimas músicas, né? O que ele tem de novo, né? Quando eu dou play numa música, deixa eu pegar de durações maiores, fica aqui o player dela, ó, dou play, e aí vai ficar aqui a bolinha. É o player passando, eu posso controlar ele, o tempo total, eu posso aumentar e diminuir o volume ou tirar. Não sei para que tirar o volume se eu estou numa biblioteca para escolher áudio, né? Ah, mas se alguém chega, eu estiver fazendo alguma coisa, tá, eu posso parar aqui, dar o pause, né? Aqui eu vou para a próxima faixa, aqui eu retomo. Gostei de alguma música, eu posso clicar aqui para baixar ou aqui, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho filtros, eu posso pesquisar o nome da música, o nome do autor e tudo mais. Eu posso pesquisar o título da faixa, filtrar aqui só os gêneros que eu quero, só quero infantil, trilha sonora e hip hop, ó, aplico. Aí eu posso filtrar só por clima, que é a ambientação, esse clima é o ambiente da música, né? Eu quero só raiva, calmo e sombrio, aplico. E aí ele vai combinando os filtros aqui, né? O nome do artista, posso pôr, duração, eu quero que a música tenha acima de tanto tempo, né? Enfim. E atribuição, copyright, as coisas, eu posso ir deletando os filtros, enfim. Esse aqui é uma biblioteca de áudio do Google, ela é bem interessante, do YouTube. Tem esse vídeo que eu achei do White Owl, Coruja Branca, que tem 62 efeitos sonoros bem importantes, bem legais aqui. E aí você pode baixar esse vídeo, tirando aqui o UB, deixando só youtube.com ou baixando aqui pelo Atube Catcher, enfim, né? Tem ou outros softwares que você baixa o vídeo. E tem esse canal aqui que eu achei que chama Sound Effects, ó. Ele tem mais de uma centena, que ele tem 136 efeitos sonoros separados por nome. Então a gente tem corneta, sirene de ambulância, aplausos, enfim, várias coisas bem legais aqui pra gente usar em projetos. São algumas dicas que eu dou para vocês, né? Então eu vim aqui abrir essa música que eu baixei do Google, e agora vamos ver o que é essa bagaça toda aqui. Eu estou vendo aqui a waveform, a forma da onda, porque como eu falei, o som, o áudio, ele é uma onda, é a onda de som, né? Aí eu posso fazer o seguinte, essa onda aqui sonora, eu posso vir aqui e dar um zoom nela, ou seguro o Alt e giro o scroll do mouse. Eu estou vendo todos os fragmentos aqui, todas as partes da minha onda acústica. Então eu posso aqui segurar o Alt e girar o scroll do meu mouse para dar zoom, para enxergar bem detalhe aqui, para editar detalhadamente a minha onda. Que é como aqui no Premiere, eu seguro o Alt e giro o scroll do mouse, que eu vou vendo aqui os frames, frame a frame, aqui ó, cada frame do meu vídeo, frame a frame dele, né? E aqui do áudio também, só que aqui eu vejo mais detalhadamente, ele abre muito mais o áudio aqui do que simplesmente os frames do Premiere, embora eu possa editar vídeo no Premiere ou no Audition, eu vou mostrar nos dois alguns efeitos bem interessantes. Aqui eu estou dando um zoom, que eu posso dar aqui, ó, zoom horizontal. Esse aqui, deixa eu voltar, é zoom vertical, não é que eu estou aumentando o volume da minha onda, do meu som. Eu estou só visualizando ela mais de perto. Então, quer dizer, se eu der um play aqui, ó, a gente vê que o nível de som está aqui. Ó, né? Então, aqui, ó, nessa parte, o nível está aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, ele continua, quer dizer, eu não estou aumentando o som. Aqui eu estaria aumentando o som, ó, agora sim, ó, ele está estourando. Mas da outra forma não, então aqui é só um zoom que eu dou. A gente já vai falar mais sobre volume, essas coisas. Aqui, como eu falei, a gente vê os níveis de áudio. Quando está tudo vermelho, que é o nível da pressão da voz, né? A pressão sonora, a pressão do ar incidindo no microfone, que a gente falou na aula anterior, né?
Então quer dizer, quando está no verde aqui está tudo de boa, na boaça, está tranquilo como esquilo, suave na nave, né? Tá tudo tranquilo, seu áudio não está estourando. O amarelo, opa, cuidado, que daqui a pouco ele vai estourar. Agora quando chegar no vermelho, é que provavelmente seu áudio estourou, na caixa de som vai ficar bem estourada, que é como se eu pegasse meu microfone e falasse assim bem de perto, tá? No caso aqui vocês não estão ouvindo nada, porque eu não estou captando o áudio do computador. Eu vou mais apresentar alguns efeitos e como que funciona o software, e depois a gente vai ver um vídeo mais as coisas funcionando realmente, né? Então hoje eu vou mostrar mais alguns efeitos conceituais que vocês podem utilizar nos vídeos de vocês para a gente entender aqui como que funciona a interface do Audition, né? Então aqui, né, a gente viu o nível que no Premiere o nível está aqui, ó, no cantinho. Então, quando ele está amarelinho, tá ok. Quando ele bater lá, que ele ficou em vermelho, que ele estourou. Eu vou estourar aqui de propósito, ó, para vocês verem que, ó, ele vai, quando ele bater, não sei nem se ele vai chegar a estourar aqui. Ah lá, estourou. Aí ele fica vermelho marcado, quer dizer, opa, tem alguma coisa errada no seu áudio. Volte uma casa e veja e resolva, né? Então é assim que funciona essa questão. Para eu dar um play, eu dou play aqui. Para eu parar, eu pauso aqui. Mas eu posso usar minha tecla de espaço, uma vez da play, segunda vez da pause. Assim como no Premiere, uma vez da play e a outra vez para o vídeo. Se eu clicar aqui em cima no Premiere, eu posiciono a minha régua em alguns locais. No Audition também tem essa régua, que ela vai passando, essa agulha aqui, que se eu for clicando, ó, ela vai sendo posicionada em alguns locais, em alguns lugares. Se eu clicar e arrastar, eu vou ouvir meu áudio, eu estou ouvindo um barulhão, porque eu estou passando a régua, como se eu pegasse uma vitrola, um vinil, e passasse a agulha no meio do disco rapidão, e aqui é o contrário, eu estou voltando, então por isso que eu estou ouvindo um som todo, assim como, todo chiado, tal, assim como aqui no, ó, tá vendo que o nível de som está funcionando, ó, assim como aqui eu estaria ouvindo um som todo chiado aqui também. Então se eu clicar, eu posiciono a régua, se eu clicar e arrastar, eu estou arrastando ela em cima das coisas, bem como no Premiere, né? No Premiere eu posso ainda escolher essa chave para abrir uma parte do vídeo e aqui para fechar. Com isso eu posso selecionar uma parte específica do vídeo. Eu quero aplicar um efeito aqui, eu quero exportar essa parte só, e aí eu posso chegar o mouse até ficar esse efeitinho aqui no cursor, controlar os controladores. Tem várias coisas que a gente pode fazer aqui no Premiere, para quem viu o nosso curso de vídeo. Ctrl Z desfaz, né? Eu posso pôr alguns marcadores aqui. O que é marcador? É como se fosse post-it. Por exemplo, eu vou editar, estou assistindo o vídeo e eu falo, essa cena aqui é legal. Ou então, aqui eu tenho que aumentar o volume, né? Aqui, ó. Aí eu ponho um post-it para quem está editando ou para mim, eu clico aqui no post-it. Posso até mudar a cor, tudo que for áudio eu deixo vermelho, por exemplo, aqui, tipo, ó, aumentar decibel aqui, ó. Decibel aqui, decibel. E aí eu dou um OK, aí quando a pessoa vai editar, ela clica, o que é isso aqui? Ah, aumentar decibel, já está aqui, então eu posso fazer esses comentários aqui dentro do Premiere, né? Enfim, aí o seguinte, aqui eu dou play, aqui eu paro, aqui eu faço andar mais rapidamente, aqui eu faço reverso, né? Aqui eu dou um pause, aqui eu parei, dei um stop, aqui eu volto para o começo da faixa, aqui eu vou para o final da faixa. Então um eu vou para o começo, outro eu vou para o fim. Deixa eu tirar todos ó. Então aqui começo, aqui fim, né? Como aquela hora eu estava com zoom, quando eu cliquei para o começo mudou, porque eu tenho aqui uma barrinha de rolagem depois eu vou explicar o que são essas coisas, mas eu tenho depois uma barra aqui que ela vou andando e vou caminhando em cima daqui, mas aí eu vou, aqui ó, que está aqui em cima, ó, tá vendo? Eu posso andar aqui em cima e ver mais detalhadamente cada parte. Por quê? Porque aqui, ó, tá vendo que isso aqui está exatamente do tamanho do áudio, porque eu estou vendo inteiro ele, mas se eu quisesse dar um zoom aqui, ó, eu estou vendo esse fragmento, né? Eu posso inclusive dar o zoom aqui também, ó, clicando aqui, aumentando, como no Premiere, eu tenho aqui embaixo também, ó, para dar zoom, ó, aqui, ou seguro, e aqui eu tenho a barrinha que eu vou correndo no meu vídeo, que no Audition ela fica aqui, mas eu enxergo o waveframe atrás, né? E no Premiere eu posso fazer isso, ou aqui também, usar o zoom. Tá? Não, aqui é o pesquisa, aqui, ó, tem em algumas versões tem eu nunca uso, tem uma lupa, em alguns aqui na barra de ferramenta, que você clica nela e vai dando zoom também, tem uma lupinha por aqui. Eu acho que essa versão minha que eu coloquei agora não tem, mas aí você vai dando zoom, mas ela é inútil, né? Eu nunca usei,
porque tem formas mais práticas da gente fazer isso e da gente trabalhar desta forma. Voltando aqui no Audition, se eu for aplicar, por exemplo, deixa eu tirar todo o zoom daqui, ó. Se eu segurar, deixa eu tirar esse menu flutuante, se eu clicar em qualquer lugar e fizer qualquer efeito estando dessa forma, estando assim, significa que eu não vou aplicar o efeito em nada, aplicar o efeito em tudo. Não vou selecionar nada específico, eu vou aplicar meu efeito geral no vídeo inteiro, que é como se eu desse 2 cliques, ó, o vídeo inteiro está selecionado. Se eu não selecionar o vídeo e aumentar, por exemplo, aqui o volume, ó, eu vou aplicar no vídeo inteiro. Por que que esse waveframe está aparecendo 2 vezes? Porque são 2 canais. É como no fone de ouvido, você um tá o L, o left, e outro tá o R, right, esquerda, direita. Então isso aqui está saindo, é um áudio estéreo, 2 canais. Ele está saindo isso aqui no ouvido esquerdo, isso aqui no direito. Você pode brincar, por exemplo, você tem uma conversa com 2 pessoas, grava uma pessoa no canal esquerdo e uma no direito. E aí quem está ouvindo, ouve cada uma no ouvido, dá mais profundidade, dá meio que em 3D para o som, né? O áudio fica meio tridimensional, é uma coisa bem interessante para se fazer, trabalhar e considerar dessa forma aqui. Tem outros tipos de som, tem o som mono, que é onde, quando eu tenho só um canal, eu posso copiar, fazer um Ctrl+C e colar num outro, Ctrl+V, eu posso ter o canal só L, copio tudo isso aqui, faço Ctrl+C e jogo aqui embaixo no R. Só que daí eu não vou ter aquele efeito de selecionar, uma coisa vai estar no ouvido, outra vai no outro, essa brincadeira de som 3D, de mostrar que as coisas estão, por exemplo, a pessoa está andando pela sala, então ela começa no ouvido, vai diminuindo e vai aumentando o volume no outro, para parecer que ela está passando pela sua cabeça, sabe? Se eu só copiar e colar, enfim, vai perder o efeito. Se eu quiser trabalhar só um dos canais, eu quero trabalhar só no R, só que ó, seleciono um, ele está selecionando os 2. Como eu falei, se eu aplicar o efeito sem selecionar nada, o efeito vai aplicar para tudo. Se eu fazer um Ctrl+Z aqui para refazer, se eu selecionar uma parte específica e aplicar o efeito, ó, o efeito vai ficar só na parte que eu selecionei. E eu posso mover a seleção para outro lugar. Por exemplo, selecionei aqui. Ah, mas eu queria aumentar um pouco mais, então eu posso vir aqui, aumentar um pouquinho para cá, aumentar um pouquinho para cá. Tem uns tracinhos aqui no meio, nesses tracinhos, se eu clicar, eu posso mover, ó, a janela da seleção para a parte que eu quero alterar, diminuir, se eu clicar, eu desfiz a seleção, né? Enfim. E tem outros tipos de áudio, eu tenho o canal mono, como eu falei, que é um canal só, tem o 5.1, que é as 5 caixas e o subwoofer, enfim, tem 7.1, tem outros tipos de canal também. Então, se eu quiser trabalhar só num canal, eu tenho aqui então o L, né, que é esquerda, left, e o R, right, direita. Eu posso travar aqui o canal L e trabalhar só com R. Ou travar os 2, se eu quiser prevenir que eu não vou mexer em nada sem querer, ou travar só o R e trabalhar no L. Que é como aqui no Premiere, por exemplo. Quando eu tenho o Premiere, eu vou jogar aqui um vídeo que tem um áudio junto, ó. Esse vídeo tem um áudio junto. Se eu selecionar aqui e clicar no vídeo, ele já selecionou o áudio. E se eu clicar no áudio, ele selecionou o vídeo. Então eu posso vir aqui e travar o vídeo para selecionar só o áudio, ó, e deletar ou mudar de lugar para sincronizar. Aqui no caso ele me mostra a diferença de frames que desincronizou, né? Eu posso ir lá e deletar o áudio e manter o vídeo. Se eu não tivesse travado, eu cliquei no áudio e deletei, o vídeo foi deletado junto, né? E eu posso fazer o contrário, né? Travar aqui o áudio e mexer só no vídeo, deletar o vídeo e manter só o áudio no arquivo, para, sei lá, às vezes eu quero só manter o som, né, e tudo mais. Então, isso aqui de travar uma das trilhas é o que eu posso fazer aqui no Audition, aqui, né, de travar aqui um dos canais, por exemplo. Aqui, se eu puxar e arrastar, ó, se eu mudar o mouse na vertical, ele atenua a curva, e na horizontal eu mudo ela, é como se fosse um fade, assim, eu diminuo o som no começo, ele vai começando gradativamente, progressivamente. Eu posso ter isso no começo e no fim, né, fade in, fade out. Até se eu colocar o mouse aqui em cima, ele vai me falar, né, aparecer, né, que é para o fade, né. Então fala, manteiga pulsada na tecla Alt para aplicar um difuminado simétrico. Então quer dizer, se eu segurar o Alt, ele vai fazer simetricamente, enfim, dos dois, né. Aí ele fala assim, manteiga pressionada na tecla comando, que é o Ctrl, para cambiar a forma delas de fumanado, enfim.
essas coisas aí, né? São algumas formas de trabalhar que a gente vai ver depois mais pra frente. Nesse menu aqui, flutuante, é onde eu trabalho o áudio, o volume. Então eu tenho aqui as barrinhas de som, ou a rodinha, ou o número aqui. Qualquer um das três faz a mesma coisa. Se eu clicar aqui e arrastar, ó, ele está aumentando os decibéis. Na rodinha também, se eu clicar e girar, ele está diminuindo, para a esquerda diminui. Anti-horário, né? Sentido horário para a direita aumenta o decibel. Ou se eu clicar no número e arrastar também. Só que note que cada vez que eu mudo, ele volta aqui para 0 decibel. Ou se eu ir pelo dB aqui também. Né? Cada vez que eu mudo, ele volta aqui para o 0. E ele não mantém o número, ele mantém o efeito, mas ele zera a referência. Então, por exemplo, se eu aumentei 12 decibéis aqui, digitei 12, eu posso digitar o número também. Mas eu queria ter aumentado 14, eu posso digitar só 2, porque já tinha 12, mais 2, 14. Só que agora eu falo, putz, mas eu só queria ter aumentado 4. Então eu coloco menos 10, que ele já está com 14, tirei 10. É como se eu tivesse o primeiro com mais 4, né? Então eu tenho que pensar sempre, lembrar, porque ele não marca a referência, ele zera isso daí depois, né? Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Eu tenho que tomar cuidado para ver se eu não vou perder mais uma hora de trabalho aqui, porque esse software é muito ruim para gravar. Mas enfim, né? Então aqui, essa régua aqui, essa faixa do meio é a área neutra, é o 0 decibel, por exemplo, né? Subindo é o volume aumentando e abaixando para baixo é o volume diminuindo. E aí eu tenho meus picos aqui em cima e meus picos embaixo, né? Enfim, e a agulha, então, a gente vai segurando, arrastando, né? E aqui eu vou fazendo a seleção. Aí eu posso usar o painel flutuante para mexer aqui no volume e tudo mais, né? Se eu quiser deletar algo do meu áudio, eu seleciono e aperto o delete. Ele vai deletar, né? Então ele deleta dos dois canais e junta, ele une o que ficou, ele une para cá. Então se eu quiser deletar isso aqui do meio, ó, ele deletou e juntou, ele não deixou o áudio vazio. E eu posso travar um canal e deletar só do outro, né? Agora ficou vazio, porque ele não consegue puxar porque a outra referência está travada. Então eu consigo ir deletando, mas aqui eu estou deletando aleatoriamente, né? Não estou fazendo da forma certa, né? Então a gente consegue fazer esses tipos de edição. E ter alguns efeitos que a gente pode trabalhar tanto aqui no Audition como no Premiere, que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu parar a gravação e vamos começar. Tem alguns efeitos que são interessantes, por exemplo, o efeito de compressor, ele vai aumentar o que está baixo e diminuir o que está alto. Tem efeitos de normalizador, que ele nivela o áudio, elevando o decibel pelo maior pico sem estourar o áudio. Tem os noise reduct, que retiram o som de ruído, né, que é o som de linha. Por exemplo, ó, se eu clicar aqui, eu posso, nesse botão, gravar. Eu não estou com nenhum microfone ligado no meu notebook. O meu equipamento, infelizmente, meu equipamento profissional de gravação de áudio está num cliente que eu deixei. E hoje eu estou gravando usando o meu celular aqui, meu Galaxy Note 9 como gravador. E estou usando o microfone do próprio fone, por isso que o áudio pode estar um pouquinho abafado aqui, né? Não estou com um microfone bom. E eu não tenho nenhum microfone conectado no meu notebook. Mas eu vou, se eu tiver um microfone no computador, eu posso clicar aqui, ó, gravar, record. E ele vai começar a gravar tudo que eu estou falando. No meu caso, como eu não tenho nenhum microfone conectado, ele não está gravando nada. Mas aqui ele está gravando, como eu estou em waveform e não em multipista, multitrack, ele está apagando, estragando a música e gravando a minha voz por cima, que no caso nem minha voz, ele não está gravando é nada, né? Então nem minha voz e nem minha avó, ele não está gravando nada aqui. Porém você pode ver que o nível está louco, o bonequinho aqui está mexendo. Por que que ele está mexendo se não tem nada sendo gravado? Porque como eu disse no vídeo anterior, o silêncio é uma ilusão. Olha que poético, que profundo, e como eu estou de bom humor para quem perdeu uma hora de trabalho, né? Porque agora eu estou gravando aos pouquinhos, então estou me garantindo, estou mais tranquilo. Então, o silêncio é uma ilusão. Você está gravando, mesmo se você não estiver numa sala isolada acusticamente perfeitamente, vai ter barulho de carro na rua, vai ter barulho de vento, vai ter algum barulho, sempre tem um ecozinho, né? Isso aí soou muito mal. Sempre tem um pouquinho de sempre tem um pouquinho de eco, que é o que? Quando a voz ela reverbera, ela bate na parede, reflete e realimenta acusticamente o ambiente. Então, a não ser que você tenha num ambiente totalmente acusticamente isolado, com casca de ovo e tal, sempre vai ter um pouquinho de eco. Então, quer dizer,
o silêncio é uma ilusão, até porque, como eu falei, os dispositivos eletrônicos elétricos, eles têm correntes elétricas que passam. E essas correntes elétricas geram ruídos, que é o ruído branco, que é o barulho de linha. O ruído branco e o barulho de linha é o chiado. Às vezes você tem o cooler do computador, um refrigerador no ambiente, ar-condicionado, enfim, por isso que a gente usa depois o denoiser, o efeito para reduzir volume. Eu posso até provar que o silêncio é uma ilusão, porque se eu, por exemplo, dar um ganho nessa parte aqui que eu gravei agora, não tem nenhum microfone linkado no meu Note. Mas se eu der um zoom vertical aqui, ó, olha como tem onda. O que é essa onda aqui, ó? Se não tem nada falando, é a estática. É a eletricidade, a corrente elétrica que faz uma estática e dá esse barulho aqui de chiado passando aqui, né? Então por isso que o silêncio é uma ilusão e todo o equipamento ele tem um barulho de linha, ele tem um ruído. No Premiere eu posso escolher aqui a track que eu queira trabalhar, por exemplo, eu quero gravar aqui, ó, né, na áudio 3, A3. E aí eu clico aqui no microfone e ele começou. E a gente vê que mesmo sem ter nenhum microfone plugado no computador, ele tem aqui o barulho de... Também tem a minhoquinha louca aqui, que é o barulho do som de linha, né? Que é essa estática. E tá gravando aqui, ó. Só que aqui, como eu tenho várias camadas, eu não tô estragando o áudio, eu não tô substituindo, sobrepondo ele, ó. Se eu parar de gravar, só clicar aqui de novo, no Voice Over Record. Ó, eu tenho aqui, não tem nada aqui no gráfico, porque eu estava sem microfone, mas tem o chiadinho aqui, né? Ele gravou aqui embaixo, né? Que é o multitrack, ele já tem várias tracks, né? Se eu, por exemplo, quiser ouvir só essa trilha, eu não quero ouvir o A3, isso aqui que eu gravei agora no A2, eu não quero ouvir. Eu gravei no A3 e joguei para o A2, né? Eu posso mudar isso aqui de pista, deixa aqui no A3. Se eu não quero ouvir, eu posso mutar. Eu vou dar um mute, eu não vou ouvir nada, não é que eu deletei do projeto, eu mutei. Que é a mesma coisa que no vídeo, se eu não quiser visualizar esse vídeo, eu tiro o olhinho aqui, a visualização. Não é que eu tirei o vídeo, eu deixei ele transparente. Igual no Photoshop, nas camadas, também tem o olhinho, quando a gente abre um projeto aqui e faz a camada, tem o olhinho aqui que eu posso visualizar ou esconder. Então eu venho aqui, pego uma coisa laranja, pinto aqui de laranja e posso tirar. Ó. Não é que eu deletei, eu só tirei a visibilidade para enxergar o que está embaixo, aqui no Premiere também, não é que eu deletei o vídeo, tirei a visualização, e aqui eu mutei, eu não estou ouvindo, mas é só clicar aqui que ele volta, mas ele vai sair no projeto, no render, né? Agora, se eu quiser ouvir só o primeiro, eu posso mutar as de baixo, eu posso mutar todas, ou mutar, né? Colocar mute, não multar, eu não sou guarda de trânsito, né? Então eu posso tirar o áudio de todas, mutar, ou clicar no S, que é solo. Então eu tenho aqui, ó, multitrack, solo track. Se eu clico em solo, eu só vou ouvir essa track, as outras eu não ouço, né? E aqui tem o microfone, que se eu clicar aqui, aí sim eu vou estar gravando por cima do projeto e tal, né? Se eu parar, ó, ele vai fazer um buraco ali para insertar o que eu gravei, enfim, né? Então, isso aqui também vai ter no multitrack do Audition. Eu vou mostrar para vocês que tem lá também essa questão aqui de multitrack. Então, eu vou fazer um Ctrl Z aqui, ó. Então, a gente já viu essas questões aqui que a gente pode gravar. Então, efeitos, a gente tem o compressor, que aumenta o que está baixo, diminui o que está alto, o normalizador, que vai normalizar o áudio, elevando o decibel pelo maior pico sem estourar, né? Tem o Noise Reduct, que tira esse som de linha, esse som de ruído, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui alguns efeitos, ó, efectos. Tem um aqui que a gente vai vir em Amplitude and Compression, no programa do inglês, né? Que aqui está amplitude e compressão. Enfim. Aí a gente vai pegar aqui no Amplitude and Compression um que chama Speech Volume Lever, que aqui é nivelador do volume de voz. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai nivelar o áudio, vai balancear para não ficar com coisas no volumes muito altos e outras em volumes muito baixos, né? E tem os presets, que aqui está rehalsivo, fuerte, mediano, suave, pré-determinado, mas no inglês vai estar standard, que é o que já vem aqui, o pré-determinado, que é o personalizado, ou que você pode ter aqui, vai estar o careful, que é muito suave, né? Careful, o fuerte, né? Que vai ser o strong, que é forte, o medium, que vai ser médio, e o soft, que vai ser suave. Então, aqui vai estar careful, strong, medium, soft, no inglês, né? A gente vai pegar aqui o soft, que é melhor.
Se eu aplicar, ele vai nivelar. Aqui tinha coisas muito baixas aqui e muito altas. Se eu vier então Effects, Amplitude and Compression e aqui ó, nivelador do volume de voz, escolho aqui suave, dou um aplicar, ele vai nivelar. Mas isso é para voz, aqui essa música ela é só tocada. Então não vai funcionar tão bem esse filtro aqui para ela, mas só para... Se você quiser deixar uma voz de locutor, assim, uma voz mais atraente, aí você pode deixar dessa forma, né? Enfim, quando a gente vai gravar, é interessante gravar com um microfone que tenha pouca sensibilidade. Quer dizer, um microfone com muita sensibilidade, mas grava ele com menos pressão, menos pressão de sensibilidade. Deixa ele lá para os 60%. É melhor você gravar num som mais baixo para não captar muito ruído. E aí a gente dá esse ganho no software. A gente grava ele lá com 60% e depois a gente aumenta entre 3 a 4 decibéis aqui no software para não pegar ruído. É mais fácil de tratar, né? Essa é uma dica que eu dou aqui para vocês, dependendo do microfone que você está usando, da ambientação e do local também, do que tiver lá. O outro efeito, a gente vai vir em Effect, aí a gente iria em Filter and IQ. Filter and IQ. EQ, de Equalizer. Como aqui está em espanhol, e equalizar é equalizar com CU e não QU, é com CU, o ecozinho, enfim. Ai, meu Deus. Aqui vai ser filtro e EC. Filtro e equalizador. Você escreve equalizador, né? Então a gente vai pegar o Parametric Equalizer, que aqui é o equalizador paramétrico. E aí a gente tem alguns presets nele também. O equalizador paramétrico vai trabalhar com as frequências. Lembrando que o áudio ele trabalha com amplitude, se o volume é alto ou baixo, e com frequência. Você tem partes onde o áudio é mais fino, agudo, ou partes em que o áudio é mais grave, né? Enfim. E aí tem alguns presets aqui, um legal para deixar você com voz de locutor, é o Vocal Enhancer, que é o amplificador vocal, se eu não me engano, é esse aqui. Mas é esse mesmo. Ele vai deixar assim sua voz meio que equalizada para ficar mais legal. Se você quiser dar mais um pouquinho de grave, você pode subir um pouquinho o L e subir um pouquinho o 3 aqui. Vai ficar uma coisa mais profissional, mais de estúdio, né? Enfim, são alguns efeitos aí você aplica. Lembrando que são filtros para voz, né? E no caso aqui eu tenho uma música que ela é só tocada, ela é só orquestrada. No Premiere também tem alguns efeitos que eu posso aplicar para quem quiser editar um áudio aí no Premiere, que é o seguinte: primeiramente que eu posso editar um áudio do Premiere no Audition. Eu posso clicar aqui com o da direita e vir aqui em Edit Clip em Adobe Audition. Quando eu clicar, ele vai criar um arquivo aqui, um arquivo clipado. Ele vai clipar meu áudio aqui para trabalhar. Por isso que tem aqui essa janela clipe. Eu falei, não é o clipe da MTV, é isso aí, né? É que no caso, como meus softwares aqui deram problema, estou usando versões portáteis, o meu computador não reconhece que eles estão instalados. Então, por isso que não está aparecendo aqui, ó. Aqui, ó, não está aparecendo, mas apareceria se tivesse instalado. É legal que você trabalhe com eles na mesma versão, por questão de compatibilidade e tal. Mas enfim, eu vou dar uma dica se você vai trabalhar com edição de música. Deixa eu parar a gravação de novo. Se você vai trabalhar com, por exemplo, edição de música para vinheta, aí vamos supor que eu tenha a minha vinheta aqui, deixa eu tirar esse áudio aqui de baixo, e vamos supor que eu tenha essa música aqui, ó. Eu quero fazer minha vinheta com essa música aqui. Só que a minha vinheta, vamos supor que o vídeo dela cabe aqui, ó. Aí eu tenho que ter uma noção de compasso. Eu posso, por exemplo, contar os compassos da música para saber aqui como que ela é feita. Em vez de eu só diminuir o áudio aqui, diminuindo para cair aqui, porque aquela questão de volume, de decibel que eu mostrei para vocês lá no Audition, o meu waveform aqui no Premiere, se eu clicar 2 vezes, ele aparece aqui, né? Em Effect Control, por exemplo, tá vendo que no Premiere eu tenho uma linha aqui embaixo? Essa linha é a área neutra de 0 decibel, que é essa linha aqui. Se eu puxar para cima, eu estou aumentando o volume de tudo, e para baixo eu estou diminuindo. Olha só os decibéis mudando. Porém, e aqui também, eu posso vir em Effect Control, vir em volume, level, e eu tenho aqui, ó, aumentando ou diminuindo os decibéis. Viu que ficou uma bolinha aqui? É assim como quem viu o vídeo, quem viu minhas aulas de vídeo, já sabe como que funciona isso. Mas eu posso segurar o Ctrl e clicar para criar keyframes.
que são keyframes? São pontos-chave. Eu posso aumentar aqui um pouquinho o áudio, diminuir aqui, diminuir mais um pouquinho aqui, aumentar lá. Então, quer dizer, eu posso ir controlando, ó, segurar o Ctrl e fazendo keyframes, que aí eu vejo aqui, ó, os frames e olha que os decibéis eles vão mudando. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, eu vou estourar o áudio, ó, ó, ele está estourando. Agora, se eu tivesse abaixado a bolinha, ó, ele estaria médio, agora, porque já é alto isso aí. Agora, se eu abaixar muito, ó, ele é bem baixinho. Então, se eu diminuir aqui o keyframe, ele fica baixo. Se eu aumento, ele fica alto. Eu posso ir fazendo isso aqui para controlar onde estourou o áudio e tal. E geralmente a gente faz isso aqui. No final, a gente faz um fade out, ó, cria duas bolinhas e desce uma para sua música ir caindo. E tem umas setinhas azuis que você pode fazer uma curva aqui que vai atenuar para não cair muito drástico. Então, geralmente, no fim do áudio, a gente pode fazer uma bolinha aqui, uma aqui e descer uma delas, né? Eu posso clicar aqui no reloginho para remover os keyframes e voltar aqui. Deixa eu voltar para 0 decibel. Diferente do Audition, esse aqui, quando eu faço a alteração, fica marcado, ele não fica referenciando para o 0, né? Então, vamos supor que a minha vinheta acaba aqui, mas a música é grande. Eu posso contar o compasso aqui, as partes da harmonia da música, e eu posso fazer o seguinte, pegar o final da música e emendar aqui, ó, bater até para o último, a última, fugiu a palavra aqui, o último compasso, a última batida da música acabar com tsh. Aí eu ajusto aqui, ó, minha última batida da música tá aqui, e aí eu tenho que fazer o quê? Eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer um corte seco e grudar, se eu contei certinho a batida, ou eu posso fazer sobrepor só um pouquinho e diminuir essa e aumentar essa aqui, ó. Tá vendo? Eu diminui uma e aumentei. Isso é um fade out, que ele tá caindo, e fade in, que é mais ou menos isso aqui que eu mostrei que tem aqui, ó, fade in, né, e aqui uma espécie de fade out. Porém, é trabalhoso, né? Tem que fazer uma bolinha aqui, uma aqui, puxar para baixo, puxar para cima, né? O que eu poderia fazer é colocar um efeito que tem aqui de Audio Transitions, aqui, ó. Eu tenho aqui efeito, e aí eu tenho aqui, ó, Audio Transitions. Crossfade, eu tenho Constant Power. Se eu colocar aqui, na intersecção do corte, ele vai fazer esse fade para mim, ele vai fazer uma música diminuir, né? É tipo um crossfade, é um crossfade, esse Constant Power que eu joguei, tá dentro da categoria crossfade. Eu joguei ele entre os cortes do áudio e ele vai fazer isso aqui, uma diminuir e a outra aumentar. Se eu jogar ele no final da música, é como se fosse um fade out. Se eu jogar ele no começo da música, é como se fosse um fade in. Então é mais prático, que seria como o cross dissolve para vídeo. Por exemplo, quer ver? Eu vou pegar aqui, fazer um Ctrl K para cortar aqui, ou pegar a gilete aqui e cortar, né? E vamos, por exemplo, pegar, deletar essa parte aqui do vídeo e puxar essa aqui que é diferente a cena, ó. E se eu vier aqui jogar um que chama Cross Dissolve, que é em vídeo, transition, uma transição para vídeo, vou jogar esse Cross Dissolve aqui, ó. A gente pode ver que, ó, ele vai fazer, ó, um vídeo sumindo e o outro aparecendo, tá vendo, ó? Se eu tirar isso aqui, é um corte seco, né? E se eu clicar aqui no Cross Dissolve aqui, eu posso aumentar, ó, aqui, ó, se eu quero mais suave, ó, que ele pegue mais tempo, bem como esse aqui que eu mostrei de áudio, ó, esse que eu mostrei agora para vocês, ó, eu posso clicar aqui e fazer com que dure, que ela vá caindo mais devagar ou mais rápida. E se eu der 2 cliques, eu posso controlar aqui a duração da minha transição, né? As transições de vídeo, elas ainda são mais dinâmicas, eu posso controlar mais coisas ainda em relação a elas, do que isso que eu mostrei. Por exemplo, eu posso dar 2 cliques aqui, ó, e controlar a duração, mas, por exemplo, eu tenho uma que chama Cross Zoom. Se eu jogar um Cross Zoom, é só jogar por cima que ele substitui, né? Aí, se eu der 2 cliques, ele mostra aqui, ó, a A e a B. É só dar um clique mesmo. Tem uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. Ele mostra da A, ele vai dar zoom para onde? Para o meio. E na B, ele vai dar o zoom out, ele vai começar aqui do canto, ó, do cantinho, ó. Mas se eu mexesse esse B aqui para baixo, ele começaria aqui para baixo, ó. E o A, se eu jogar o A para cima, ele vai começar a assumir lá de cima, ó. E a outra vai vir de baixo. Então eu posso controlar aqui algumas coisas de transição clicando, e aí no áudio também eu posso clicar nele
e selecionar algumas coisas de decibel, dependendo do efeito que eu jogar, né? Então esse é meio que um efeito de transição, que é bem interessante, assim, é bem importante da gente utilizar e considerar ele nos projetos, nos trabalhos, né? Que é esse efeito aí de crossfade, né? Que é o constant power. Tem um outro que é efeito denoise, não é denoiser, se escreve denoise. É que aqui essa versão tá sem, só tem esse denoiser aqui. Mas tecnicamente como que você usaria? Você jogaria o denoise aqui, vai ter uma janelinha para clicar aqui em Effect Control, você clicaria em Edit. Não é esse no caso, mas só para vou explicar mais ou menos como que seria ele, que eu uso em outras versões, né? Vai ter aqui o gráfico de som e uma barrinha de amount. Nessa barrinha de baixo, eu vou escolher a quantidade de ruído que eu quero retirar, quanto de ruído. E vão ter 5 ícones aqui correspondentes às frequências. A gente geralmente usa os 3 finais, porque ele vai escolher em que frequência que eu vou limpar o áudio. Geralmente eu ensinaria os 3 finais, porque a maioria dos ruídos são de estática, eles são de média e alta frequência, que é o mid, lower e higher. Então são dos últimos 3, né? Aí você controla no amount, e aí você dá o ok lá, dá o apply, o aplicar, né? Enfim. É que aqui tá sem esse plugin, tem o denoiser, mas não tem o denoise. Você pode baixar e instalar plugins no seu software sem problema, né? Porém, quando você remove o ruído, você remove frequências e faz o som não ficar muito nítido, perde a qualidade do som quando você remove ruído, porque você remove frequências que são as frequências que fazem com que o som fique nítido. Então a gente vai ter que o quê? Equalizar, né? Fazer uma equalização. Eu já mostrei aqui essas marcações, né? Enfim. Aí a gente tem alguns plugins aqui de frequência, que a gente tem o Parametric Equalizer, que eu mostrei para vocês aqui, né? Aqui Effectos, Filter EQ, né? Equalizador paramétrico, aqui o que eu mostrei. Ele tem igualzinho aqui, que a gente pode colocar aqui, ó, paramétrico, ou a gente vai lá em Audio Effects, e depois a gente vai lá em frequência e pega aqui o Parametric Equalizer, ou digita o nome dele aqui, clica e joga ele, tem que clicar e jogar em cima do efeito. E aqui no Individual Parameters, não, no Custom Setup, aqui ó, a gente vai clicar em Edit. Se der o play, a gente enxerga o gráfico, bem como aqui no Audition. Se eu der o play, eu enxergo a curva, né? Então aqui para deixar a voz mais, né, assim, vocal mais forte e tal, que eu mostrei aqui o equalizador paramétrico. Eu dou play para ver a curva aqui também, só para eu ter uma base, né? Enfim, aqui do equalizador paramétrico. Aí o que eu vou fazer? Ele vai trabalhar com as frequências, como eu falei, né? Tem a linha que tem as frequências que vai de 0 a 20 mil aqui, ó, de 0 Hz a 20K, 20 mil Hz. Então eu dou play no áudio, ele desenhou o gráfico. Na direita eu tenho a direita tá aqui, ó. Eu tenho os agudos aqui na direita. No meio eu tenho as frequências médias, que seriam os mid-tones na imagem. E na esquerda, aqui eu tenho os graves, né? Então, quando eu mexo na frequência grave, eu estou mexendo no peso do áudio. Quando a gente mexe na frequência grave, é como se a gente estivesse deixando o áudio mais pesado, sabe? Aquela coisa bem clichê. Quando alguma coisa é pesada nos desenhos, ele fala assim, então estou deixando o áudio pesado. Então, a frequência é como se eu estivesse mexendo no peso do áudio, né? Assim, para a gente lembrar, isso é importante, né? O grave é o peso. Nas médias, eu estou mexendo na definição, se o meu áudio está mais definido ou menos, se eu entendo melhor a clareza desse áudio. E nas agudas, eu trabalho o brilho do áudio, o tilintar dele. Eu vou mostrar agora, fazer uma relação aqui com imagem, e a gente vai ver que legal. Então, turma, eu já tô ficando sem voz, porque eu perdi uma hora de gravação, né? A primeira vez que eu tentei gravar. Aí eu gravei em partes, né? Pra não perder. Só que aí eu perdi os últimos 16 minutos. Aí eu falei, vou gravar em partes, né? Perdi. Além da primeira hora, eu perdi 16 minutos. Aí eu gravei 9 de novo e perdi de novo. Eu tive que reiniciar todo o computador. Ainda tem um monte de coisa para fazer hoje, é meia-noite, aqui ó, mas vamos ver agora se vai, né? Como eu estava dizendo, eu tive que reiniciar tudo, perdi lá, Parametric Equalizer. Então, como eu estava falando,
Quando a gente mexe nos graves, é como se a gente mexesse no peso. Eu ainda tive que fazer isso todas as vezes, mexer no peso, falar com a voz assim, né? Tô ficando sem voz já. Então, quando a gente fala que vai mexer nos graves, é como se a gente mexesse no peso da voz. Os médios é como se a gente mexesse na clareza, definição. E os agudos é o brilho. O brilho, né? Porque quando a gente vê animações e desenho animado, efeito sonoro, associado a brilho, esse programa maldito aqui, nunca usem esse programa aqui para gravar. Quando você vê efeitos sonoros associados a brilho, ele faz plim, 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 ele tilinta, né? Cintila, plim, 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 tilintar. Purpurina é plim, 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 plim. Então, quando, por exemplo, o vizinho, alguém coloca aqueles guizos que o som bate, passa o áudio, né? Nossa, nem o que eu tô falando. O vento bate, ele faz plim, plim, ele vai tilintando, né? Então, parece uma coisa brilhosa, né? Brilhante. E aqui no Parametric Equalizer a gente tem o Vocal Enhancer, que é aquele preset que eu falei no começo do vídeo, que se eu não me engano aqui é o amplificador vocal, né? Mas geralmente ele fica no fim, mas aqui ele está no começo, mas no outro Audition que eu uso ele chama Vocal Enhancer, mas estaria onde está aqui Tambor Fuerte, né? Mas enfim, né? Isso aqui, esse tilintar, voltar para o default, quando a gente fala de claro, de brilho do áudio, ele é algo sinestésico, sinestesia com S, que é mistura de sensação. Por exemplo, cheiro doce, né? Cheiro é olfativo e doce é gustativo, é paladar, né? Como assim? Eu vou colocar aqui, ó, low key, eu vou colocar aqui high key. Isso aqui são conceitos da fotografia, foto sem contraste. E eu vou colocar foto modelo, porque as fotos de modelo geralmente elas já vêm com a luz, tudo certinho, né? Low key, baixa, key é um tipo de luz, key light, a luz chave. Tem a key light, a fill light, que é a luz de preenchimento, a backlight, que é a luz que vem atrás, enfim. Em fotografia a gente trabalha isso, e em design a gente trabalha com as questões de histograma de foto. O que é histograma de foto? É um gráfico que mostra a quantidade, abri o código fonte sem querer. Histograma de foto é um gráfico que mostra a quantidade de luz que uma foto tem. Histograma, vou escrever fotografia. Ele é semelhante ao que a gente está vendo aqui, esse waveform, se a gente dá o play aqui, né? A gente vê aqui, ó, a onda, tanto no Audition como no Premiere, né? A gente vê essa onda, olha a onda, né? Aqui, né? Aí é o seguinte, ó, isso é um histograma. No lado esquerdo você tem o muito escuro, o médio, o claro e o muito claro. O muito claro à esquerda bate com os agudos, que eu falei que é o brilhante, então muito claro. Então quer dizer, você bate uma foto, se a sua imagem tiver com um histograma aqui, quer dizer que ela está muito clara. Se tiver um pico aqui, está muito escura. Se estiver no meio, ela não tem contraste. Então, por exemplo, se eu pegar essa foto aqui, eu comecei a perder um pouco de informação para o preto. É proposital, é uma estética, mas o software não lê intenção, ele lê níveis de cor, né, e luz. Então eu comecei a perder aqui informações para o preto, eu não sei onde termina modelo e começa o fundo. Então se eu copiar essa imagem e jogar no Photoshop, provavelmente o histograma dela vai ficar puxando aqui para a esquerda, vai estar no muito escuro. Então se eu abrir aqui o Photoshop e colar essa imagem e fizer um Ctrl L para abrir minha janela de níveis, ou imagem ajuste níveis, nossa, foi meia hora para ligar o computador para tudo voltar e o computador ainda está processando. A gente vai ver que vai ficar muito escuro. Quando o Photoshop quiser trabalhar, eu mostro para vocês, né? Se eu pegar uma foto high key, que é uma foto muito clara, eu também começo a perder informações. Só que no caso eu perco para o branco, eu não sei onde termina o tecido, começa a parede, a pele da modelo. Então se eu jogar no Photoshop, eu vou ter o quê? Um pico também, mas um pico aqui na esquerda. Essa foto low key, eu vou ter um pico aqui na direita, que é muito escuro. Então ela é pesada, olha como é uma foto pesada, ela é grave. E ela bate aqui com o histograma desse lado aqui dos graves, né? Então se eu pegar aqui o imagem ajuste níveis, ou Ctrl L, a gente vai ver que o histograma tem uma lacuna aqui. Por quê? Porque ela é muito escura, eu perdi informação, né? Ela tem umas partes claras, mas não tem nenhum branco puro. Se eu tenho um risquinho aqui é porque eu tenho 100% de preto, é muito escura. A outra
a high key, enquanto low é baixa, que é alta, é uma outra estética da fotografia. Por que a gente usa histograma? Porque às vezes a gente vai tirar a foto, vai olhar no visor da câmera, mas às vezes dá interferência por causa da reflexão do raio solar. A gente está num lugar claro, o sol, a gente não enxerga a telinha, igual a tela do celular, que é difícil de enxergar no claro. Os visores de câmera, geralmente, eles não têm uma luminescência muito boa. Então, a gente não pode confiar no que a gente está vendo. Então, por isso que a gente utiliza o quê? Esses histogramas. A gente ativa esse histograma na hora da foto para ver aqui as questões, né? Então, aqui, provavelmente, o histograma vai estar com os picos. Provavelmente não, com certeza os picos vão estar à direita. E aqui, ó, picos à direita. Aqui eu tenho até o branco puro aqui, ó. Então, pico à direita, tá muito clara. Se eu pegar uma foto sem contraste, que ela tem os tons médios, os mid-tones, o pico vai estar no meio. Aqui, ó, copiar a imagem, aqui arquivo novo, ele vai estar no meio, porque é uma foto esmaecida, é uma foto sem contraste. Então, se eu pegar aqui níveis, ó, o pico está no meio. Eu posso até recuperar aqui, trabalhar os claros e os escuros e recuperar mais o contraste aqui dessa foto, ó. Ó a diferença, ó. Ctrl Z, vai e volta, Ctrl Alt, Z, 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 ia fazer o efeito ir embora, voltar mais etapas aqui na janela de histórico, que eu mostrei para vocês, que é o histórico que também tem lá no Audition. Por isso que é legal usar todos os softwares da mesma empresa, né? As interfaces são muito parecidas. Então, se eu pegar, agora que eu editei, mexi digitalmente nessa foto, ela perdeu algumas informações de leitura, então o histograma fica igual um código de barras, assim, porque ela perdeu algumas informações, porque ela foi tratada digitalmente. Se eu pegar agora uma foto de uma modelo, o histograma ele vai ser mais alinhado, vai ser mais, entre aspas, equalizado, mas não equalizado igual a dublagem da Peach do Mortal Kombat de eu vou equalizar a sua cara, sabe, aquela coisa bem expressiva que ela fez, não. O histograma vai estar mais moderado, né? Talvez nessa foto nem tanto, porque fizeram uma vinheta. O que é a vinheta? Você escurece as bordas para destacar o que está no centro. Isso se chama vinhetagem. Você escurece a borda para destacar o centro. Ele pintou uma vinheta preta desse lado para ser uma sombra. Achei meio grosseiro, assim, meio artificial. E uma vinheta branca também ficou meio para mostrar aqui meio claro. Mas enfim, o histograma, vamos ver, ele tem picos, mas ele é mais nivelado. Parece o chapéu elefante do Pequeno Príncipe, né? Então, quer dizer, não tem um pico aqui e nem um pico aqui. Ele está mais niveladinho, ele está mais certo. Mas talvez tenha alguma foto aqui melhor. Talvez essa aqui, talvez ela ainda tenha muito no centro, tenha muito meio tom por causa desse mid-tone, essa cor aqui mais pastel, geralmente é uma cor sem contraste, então talvez ele tenha mid-tone. A gente perde um pouquinho de preto aqui, ó, dentro, mas até que dá para enxergar aqui, ó. Tá bem definido o fundo do rosto, dá para ver aqui um pouquinho da textura da camisa. Tem um pouquinho de preto nas sombras, mas não é um preto, não é tudo preto aqui. A gente ainda vê textura do jeans, tal, né? Então talvez esse esteja um pouquinho para o meio tom por causa da proporção cromática da imagem, né? O que está predominando, a predominância de cores pastéis, é como eu reparei, ó, como eu imaginei, tem aqui um meio tom, mas também tem picos aqui, então ela está, entre aspas, a foto está equalizada. Então é assim que a gente consegue fazer um paralelo do áudio de mais pesado. Então a primeira foto ela é mais pesada, porque ela é mais grave, e essa foto é mais brilhante, porque é mais aguda. E essa aqui tem mais clareza, tem mais definição, está tudo definido, as imagens estão definidas, né? Então, como eu falei, tanto no Audition como no Premiere, o L é o mais agudo aqui, é o mais grave, o H é o mais agudo, eles são os controladores extremos das extremidades. Os botões 1 e 2 mexem nos graves, o 3 nos médios, o 4 e 5 nos agudos. Então, se a gente vê aqui, por exemplo, eu quero ajustar um pouquinho, se tiver, por exemplo, um pico aqui no meio, se tivesse um pico aqui, eu poderia tirar um pouco aqui dos meios. Então, eu quero crescer um pouquinho os agudos, aqui talvez diminuir um pouco o grave, eu vou equalizando. Esse Vocal Enhancer, equalizador vocal, é para deixar sua foto mais como, sua voz mais como de locutor, mais de estúdio, mais profissional, sabe? Aquela coisa assim. Enfim,
Se eu aumento muito o grave, a minha voz fica abafada. Minha voz fica abafada, como se eu falasse com a bochecha cheia de ar. A minha voz fica abafada. Tô com a voz muito abafada. Sabe? Aumentei o grave, como se eu falasse perto do microfone. Minha voz tá muito abafada. E aí, galera, minha voz tá abafada, né? Então, se eu aumentar o grave, a voz fica pesada, abafada. Mas se eu abaixar todo o grave, ela fica seca. O que é uma voz seca? É como uma voz de rádio. Sabe, rádio? Rádio não é meio seco. É como se eu falasse com a garganta cheia de catarro, sabe? Você fala com a garganta cheia de catarro, é uma voz mais seca, como de rádio. O rádio é seco. O rádio é meio assim, ó, abafado, tá? Aqui eu controlo, então, a clareza, né? A sutileza, né? Como eu falei lá, entre aspas, resolução, a definição do áudio. E aqui o agudo, se aumentar muito, fica estridente, a melody fazendo falsete. E se eu abaixar, ela fica opaca, uma voz muito natural, assim, uma voz muito opaca. Então é isso que é a equalização, esse parametric equalizer. E eu vou parar agora o vídeo, vamos torcer para salvar. Tem mais um efeito legal, turma, aqui, pra gente jogar, que é um efeito de volume, lá da categoria volume, que ele chama Hard Limiter, ou seja, limitador forte, né? Hard Limiter. Vou jogar aqui no volume. Deixa eu jogar aqui na música. Deixa eu pegar aqui o Project. Jogar essa música aqui. Música aqui, né? Virou aqui agora. Vamos jogar agora o Hard Limiter aqui. E aí, como que funciona o Hard Limiter? A gente vai vir aqui, ó, no Custom Setup e clicar em Edit. A gente tem que se atentar aqui no Maximum Amplitude e Input Boost. Primeiramente, a gente tem que ver qual que é a diferença entre decibéis da parte mais baixa e mais alta do meu áudio. Eu tenho aqui, ó, a medição. Se eu arrastar um pouquinho mais para cá, eu começo a ver as marcações, ou eu posso vir em Windows Workspace e trabalhar aqui com volume também. Eu tenho aqui áudio, ó. Áudio, o de volume é aqui, ó. Aqui eu tenho na ventana, na janela, espaço de trabalho, eu tenho volume, enfim. Mas aí eu tenho aqui, ó, volume também para áudio, né? Tem o Essential Sound aqui, que veio a partir de 2019, que é esses sonidos essenciais, que tem aqui em 2018, já tinha aqui no Adobe Audition, em 2019 veio para o Premiere, né? Mas enfim, vamos voltar aqui para o meu editing, onde eu estava aqui mesmo, e só arrastar um pouquinho para o lado para a gente ver. Eu vou olhar aqui o decibel mais baixo, vou ver onde ele bate, bateu em menos 18, e o mais alto bateu no zero aqui, né? Vamos inverter para facilitar o cálculo. Vamos supor que o mais baixo seja 5 e o mais alto 12, né? Sei lá, mais, né? O mais alto seja 12 e o mais baixo 5. Vamos tirar o negativo para facilitar o cálculo, né? Eu venho, como a gente não vai ver praticamente ouvir o áudio aqui, né? Só para a gente entender o conceito. A gente vem em Edit. Então eu tenho, se o mais alto é 12 e o mais baixo é 5, eu tenho que fazer, primeiro atentar os controladores de máxima amplitude, que ele vai definir o volume geral do áudio, e o Input Boost. Então eu vou ver quantos decibéis tem a parte mais alta, 12, e quantos tem a baixa, 5, a mais baixa. Eu vou ver qual que é a diferença. Então, por exemplo, primeiramente, vamos supor que meu áudio inteiro está muito alto. E isso aqui é o controlador master. Ele vai controlar o áudio inteiro. Então, meu áudio inteiro está muito alto. Eu quero abaixar o áudio todo em 3 decibéis e meio. Então, eu jogo aqui 3 decibéis e meio. E aí eu vou fazer a diferença do áudio mais alto é 12 e o mais baixo é 5. 12 menos 5, 7. E esses 7 decibéis eu vou jogar aqui para fazer essa compensação, esse nivelamento. Eu jogo aqui 7. Ou eu digito aqui também o decibel e digito, eu quero aqui 3 em redondo e tal. E eu vou digitando. Então, esses dois controladores eu tenho que prestar atenção, e quanto maior a distância entre as duas bolinhas, do primeiro e segundo controlador, mais nivelado o meu volume estará, vai ter menos diferença entre volume alto e volume baixo. Então é aqui que eu controlo, e depois eu fecho a janela, que não preciso salvar nada, ele já aplica sozinho. Então a gente viu aqui que no Premiere a gente pode eliminar ruído, embora eu não tenha o plugin Denoise aqui, só o Denoiser, né, mas eu já expliquei como funciona. Eu tenho o equalizador paramétrico, assim como no Audition. Eu também tenho o eliminador de ruído lá. Eu tenho o limitador pesado aqui, que é esse Hard Limiter, né, enfim.
Agora aqui no Audition, torcer para terminar isso daqui logo, eu tenho então, quando eu tenho aqui uma onda, forma de onda, eu tenho uma waveform, mas eu posso mudar aqui para multitrack e criar aqui um projeto, como quando eu crio um novo projeto no Premiere, no After, eu coloco aqui a velocidade, a profundidade de quantos bits vai ter, enfim, e aí eu aceito. Beleza, sem título 1 já existe, vamos substituir, vamos, né? Aí o que acontece? Aqui multitrack, como eu falei, é se você tem mais de um arquivo de áudio. Então vamos subir aqui outras músicas que eu baixei do Google lá. E aí às vezes você tem uma voz, então eu posso gravar aqui, ó, a áudio, detectar um problema na configuração de hardware, porque eu não tenho um microfone aqui, mas enfim, eu posso fazer uma gravação aqui em uma das pistas, eu posso escolher uma, clicar aqui no R, ó, para gravar. Agora eu estou gravando tecnicamente o meu áudio aqui, é que eu estou com um problema aqui, eu não estou com, meu microfone aqui está desconfigurado, mas eu posso apertar aqui a gravação, o record, então eu posso gravar aqui numa pista, e aí se assemelha muito isso ao Premiere, aqui ó, tá vendo o multitrack? Em vez de ser uma onda de som, que aqui também tem o waveform, se eu clicar 2 vezes, ele fica com bloquinhos, né, que são esses bloquinhos como se a gente tivesse visto aqui na edição. Então se você vai editar um podcast e tal, você usa isso, para ficar aqui, você ter os arquivos separados, independentes. Então eu posso ter a música aqui, aceitar aqui, que a velocidade de bitrate aqui está diferente do projeto, mas não tem problema, e vai ficar aqui as sessões, que seria como a timeline, aqui você vê em Project, aqui seria a sequência, aqui se eu vier aqui no Project, eu tenho aqui a minha sequence, que no After Effects é a composição, é o Composition. Então aqui eu posso ir jogando aqui as minhas trilhas, ou a minha gravação, minha voz, e eu posso, minha avó, né, meus avós, né, eu posso controlar aqui ó, o decibel, que aqui a área neutra não é no meio, é aqui em cima, o 0 é um pouquinho mais para cá, que seria mais ou menos isso aqui que eu vou puxando aqui também no Premiere. Se eu grudar um no outro, ó, ele já vai fazer um fade para mim, ó, que interessante. Eu posso posicionar a agulha e fazer o Ctrl K também para ir cortando, ó, Ctrl K. Aí eu seleciono ele Ctrl K, venho aqui, deleto, ó. Posso recuperar o que eu deleto ainda fica aqui, bem como no Premiere. Se eu der aqui um Ctrl K aqui, ó, Ctrl K nos dois, ou a gilete, né, aí eu posso recuperar, o vídeo está aqui, eu não perdi ele na realidade, né, então quer dizer, tem essas questões assim que eu posso trabalhar, eu posso fazer o multitrack, posso controlar aqui o volume, né, posso controlar aqui as outras questões dos canais, se vai pender mais para o direito ou pender para o esquerdo, né, para qual canal. E eu tenho aqui também o mute, ó, eu posso mutar uma track, ou eu posso fazer ela tocar solo, solar ela, entre outras configurações. E aqui eu tenho o meu nível, agora está funcionando o áudio porque é uma música, ó, né? Agora, ó, porque agora é o meu microfone aqui do celular captando a caixinha de som do computador. Então eu tenho o meu nível aqui, igualzinho do Premiere, em pé agora, e se estourar vai ficar com os dois quadradinhos vermelhos. Então eu posso vir aqui, ó, jogar essa aqui para cima, jogar essa para baixo, né, pista 3, ó, cada pista tem uma cor para eu poder trabalhar. Então eu tenho aqui, posso fazer os fades, né, jogar aqui os efeitos. E se eu precisar editar, por exemplo, eu gravei aqui o áudio, eu quero editar a voz, dou 2 cliques nela, ele abre de novo o waveform, a forma de onda, que é como, por exemplo, se eu estou trabalhando diagramando algo no InDesign, eu estou fazendo uma diagramação no InDesign, no software, e eu uso uma foto, e essa foto está numa pasta. Se eu abrir aquela foto no Photoshop e mudar, deixar preto e branco, ou aumentar nível, curva, brilho, salvar ela, né, substituir o arquivo, ele automaticamente substitui no InDesign quando eu atualizar link. Tem a questão dos Smart Objects, que são os objetos inteligentes aqui do Photoshop, que também compilam as camadas, enfim, mas o curso é de áudio, né? Então eu posso trabalhar aqui o waveform, ali já volta, e depois eu vou para a multipista, continuo editando, daí dou 2 cliques aqui, volta para o waveform, vou para a multipista e vou editando, e assim que a gente trabalha esse multitrack, as multipistas aqui em relação ao áudio. Turma, para finalizar, que eu esqueci, se você quiser salvar o projeto, você vai em arquivo, e aí você vai aqui guardar como,
E aí você põe aqui o nome, né, a extensão, aonde você vai salvar, né, áudio em MP3, ou você escolhe uma outra formato, né, do áudio, aí você vai salvar aqui, aceitar, ou você pode exportar também o seu arquivo de áudio aqui, coloca o nome certinho, o destino, escolhe aqui o formato de áudio, WMF, enfim, de acordo com o que a gente estudou na aula passada. E aí, turma, tem algumas questões para atentar, né? Quando você vai trabalhar com áudio, a gente não tem o reforço visual. Então a gente tem que, por meio de menos elementos, no caso elementos de som, gerar para o espectador a sensação que nós desejamos, né? A sensação correta. Então, quer dizer, você vai ver uma videonovela, uma radionovela, vai ouvir uma radionovela, você não tem expressão dos atores, você não tem os elementos visuais narrativos, né? O reforço, você não tem o visual do espaço, dos personagens. É como quando você lê o livro, você faz uma descrição, mas fica estranho num áudio você ficar descrevendo porque vai parecer uma narração, né? Vai parecer que você está fazendo uma narrativa e não uma história em si, né? Com os personagens falando e tudo mais, né? A não ser que tenha um narrador, enfim, depende do estilo, né? Mas enfim, no livro você também não tem o reforço, o que faz a sua imaginação fluir. Por isso que muitos músicos eram contra os clipes musicais no começo, porque eles falavam que com clipe musical tira do ouvinte a liberdade de imaginar a cena que ele queira, né? E assim, você lê um livro também, imagina o personagem de um jeito, quando vê o filme é outro e a sua expectativa atrita e você perde o gosto, né? Mas você tem que, por exemplo, você não tem o ambiente visual, os gestos, então você tem que compensar no áudio, exagerar um pouquinho no áudio, mas sem ficar uma coisa carnavalesca, uma palhaçada de sabe? Não fazer esse tipo de coisa. Mas colocar áudios, por exemplo, a pessoa recebe uma mensagem no WhatsApp, colocar o barulhinho do WhatsApp. Na novela da Globo, a pessoa pode estar com o celular até no mudo, no silencioso, recebeu a mensagem, ela pega porque mostra a tela do celular, mas não tem esse reforço, né? Bem como, imagina assim, os Power Rangers. Não sei se vocês já repararam, além deles sangrarem faísca, quando os Power Rangers eles morfam, não mofam, né? Eles morfam, põem o capacete, de que vem de Mighty Morph, né? Morfar, porque os animais fazem metamorfose, então eles metamorfoseiam em heróis, né? Quando os Power Rangers eles colocam os capacetes, eles viram mímicos, eles exageram o movimento, eles chutam para cima e põem a mão, qualquer coisa que eles falam, eles gesticulam muito. Por quê? Porque o capacete esconde totalmente o rosto. Eles não têm mais o lábio, a boca do capacete não mexe, eles não têm mais as expressões faciais e de olhares para representar a sensação. Então, se eles fossem falar parado, como eles falariam sem capacete, a não ser que eles sejam italianos, daí eles vão mexer a mão mais um pouquinho, mas enfim, se eles falarem como se eles falassem naturalmente, ia ficar tudo parado, sem graça, porque você não está vendo a voz mexer, você não está tendo um feedback, é como se você estivesse usando um software que você faz alguma coisa e ele não te dá uma resposta. Isso aqui é usabilidade, é design de interface, né? O software tem que te dar uma resposta, é experiência de usuário. Então ele está parado, você não sabe se ele está se mexendo ou não, porque ele mexe a boca, mas o capacete tampa. Então por isso que ele tem que compensar a ausência dessas feições, das expressões com gestos e movimentos, né? Então por isso que os Power Rangers, quando morfam, mexem as mãos e tudo mais. Inclusive, não só ele, como todos os Super Sentais, todos os Tokusatsus, que são esses estilos de heróis orientais, japoneses, né? Que usam capacete. Os Power Rangers são americanos, mas são meio que uma paródia, uma versão dos Changeman, né, que são os originais, lá tem a adaptação americana. Tem o Jaspion, Ultraman, né, Ultraman Tiga, o Gigante Guerreiro da Leon, tem o outro lá, o Jiraiya, né, enfim, esses heróis japoneses. Então no áudio você tem que compensar a falta de elementos visuais, ser criativo, mas não ser muito carnavalesco. Quando você fizer um podcast, pensa bem na sua sonorização incidental, que é a música de fundo, qual trilha você vai usar, qual atmosfera ela vai passar. Cuidado para a trilha não ficar mais alta do que você falando, porque o principal é a fala. Ela só vai complementar diegeticamente o ambiente, né? Ou a diegética, dependendo da cena. A diegese faz parte da narrativa, diegético não. Eu explico isso no diegese, o conceito de diegese nas aulas de cinema, né? Então cuidado com essa sonorização incidental, com a música de plano de fundo, e com a sonorização pontual, que são esses efeitos de áudio também, né? Faça a decupagem, né? Deixa o áudio menor,
mais direto, objetivo. Tire erros de fala, engasgos, gaguejada, né? Gaguejada, longas pausas, espaços longos, né? Muita respiração, mas não vai tirar toda a respiração também, senão a pessoa vai parecer o Rantaro, vai falar igual o Alvin e os Esquilos. E lembra que o silêncio é um elemento de linguagem, o silêncio também expressa, o silêncio também diz muito, bem como no design, o espaço em branco vazio gera o equilíbrio, também é uma informação, espaço em branco e silêncio, em filmes, em diálogos também são informações, né? Brinque bastante com o áudio estéreo, direita, esquerda, né? Aqui lá, que eu mostrei até para vocês aqui agora no Audition, que aqui você consegue jogar para um lado, jogar mais para o outro, porque os canais eles estão juntos, ou você vai manualmente na waveform, trabalha um canal, deixa um com menos volume, abaixa o volume de um, para escutar só um sussurro de um lado, ou então zera totalmente o volume de um canal, né? Eu não sei se já estava, quando eu mostrei para vocês, espero que não tenha travado a parte que eu mostrei aqui gravando, e não aparecendo nada, e depois eu dei um zoom, é que agora tá tudo complicado aqui, né? Mas enfim, eu estava gravando, eu mostrei aqui para vocês que eu estava gravando, e não gravou nada, mas era um ruído branco, aí eu dei um zoom vertical aqui e a gente enxergou muitas coisas. Espero que isso tenha saído no vídeo, eu não me recordo, depois eu vou ver, mas acho que sim. Então, todas essas questões, né, atentem-se a isso. Na primeira aula de áudio, que eu tenho que agora abrir a pastinha de novo, a gente tinha visto coisas bem legais e interessantes acerca das questões fundamentais, né? As partes mais teóricas. Aqui tem um amplificador, que é uma foto que faltou eu mostrar para vocês, mas isso aqui é um amplificador, né? Que amplifica, né, as frequências. Aqui eu tenho o cancelamento de fase, que eu mostrei para vocês, que eu tenho duas senoides com 180 graus de defasagem, de diferença. Então essa tem 1 decibel, essa tem menos 1, então elas se cancelam, né? Então essa senoide, o pedal de guitarra lá que eu ia mostrar, se não me engano foi essa imagem que eu separei, que é o pedal para tirar o ruído, o chiado. Falei sobre a sensibilidade, né, aqui do som, né, os mitos e verdades. Eu mostrei, tem uma tabela aqui que mostra quantos decibéis tem algo. Então, desde o baixinho, o silêncio, que eu falei que o silêncio é uma ilusão. Nenhum local totalmente tem silêncio total, a não ser que você vá para o espaço, que tem o vácuo onde o som não propaga, né? Enfim, aqui você tem fogos de artifício, ó, fireworks, 140 decibéis, já é estupidamente alto, até dói, ó, dói, pen, dor, né? Aí você tem o jato, engine, o motor de jatos, 130 decibéis, sirene de polícia 120, trombone 110, helicóptero, hair dryer, secador, dryer é seco, né? Hair, cabelo, secador de cabelo, truck, caminhão, aqui car, city traffic, tráfego urbano, né? Carros, conversation, conversa, refrigerator, isso aqui é uma chuva. Esse é o refrigerador, acho que eles inverteram aqui os desenhinhos, né? Aqui, moderate rainfall, rain, é chuva, fall, caindo, moderada, chuva caindo moderadamente, né? Whisper, sussurro, rustling leaves, que as folhas ao vento, breathing, respiração, e a respiração tem 1 decibel, então só de você viver, você já está fazendo um barulho, então por isso que não tem silêncio na gravação. E aqui o silêncio total. E aí eu tenho aqui a parte lá das impedâncias, eu tenho aqui o conversor, aqui para você plugar high Z, que são objetos de muita impedância, né, 20 mil ohms, e low Z para microfones, coisas de até 200 ohms, baixa impedância, aqui você ligaria desse lado aqui guitarras, aqui microfones, tem o conversor lá, o converter, que eu mostrei para vocês, acredito que esse é o conversor, tem um deles aqui que é um conversor que eu tinha achado, aqui tem os inputs. E aí, acredito que esse aqui é o conversor de alta para baixa, não é o outro mesmo que é o conversor. Aqui é a questão da impedância, aqui o circuito, a resistência gerada, né, a definição que nós vimos. E quando você compra um microfone, só para mostrar para vocês que ele tem todos os aspectos aqui de especificações, né, padrão polar que a gente estudou, esse é um supercardioide, as respostas de frequência de 80 a 12 Hz, o máximo de SPL, que é Speech Pressure Level, né, pressão da voz, que é 142 decibéis, a sensibilidade, que a gente estudou também na aula passada, 2.2 mV por Pascal, a impedância 200 ohms, baixa impedância, então seria low Z, a conexão XLR folhada a ouro, por causa da transferência do sinal da corrente, né, anti-choque interno,
Ele acompanha cachimbo e case. Case é a maletinha, né? O estojo resistente, 370 gramas. E cachimbo não é que o microfone fuma. Cachimbo é o que você coloca no microfone para prender ele no pedestal. Isso aqui é um cachimbo de microfone, por exemplo. Então isso aí, turma. Antes que trave de novo aqui, eu fique sem voz totalmente, esse foi o vídeo de hoje, essa aula de áudio. Eu só queria ser produtivo. Meu Deus, é difícil fazer um vídeo. Espero que o vídeo tenha sido útil. Nos ajude compartilhando, curtindo o vídeo, nos seguindo nas redes sociais, né? Deixando comentários positivos. Espero que a aula tenha sido boa. Qualquer dúvida é só entrar em contato. É isso aí, até a próxima. Aqui eu me despeço e eu fui. Tchau, tchau. Espero que tenha gravado, hein? Se tiver no vídeo é porque tá, embora eu tenha dito isso no outro e não foi. Mas vamos lá.